Você sente que a sua vida financeira está amarrada, travada, sem saída? Está cansado de lutar contra dívidas, desemprego, fome, escassez e não encontrar solução? Este vídeo foi feito especialmente para quem está no limite e já não sabe mais o que fazer. Aqui você vai encontrar uma poderosa e profunda oração à Nossa Senhora Desatadora dos Nós e Santa Edviges, pedindo uma intercessão diante de Deus para quebrar os laços da falta de dinheiro, abrir caminhos fechados, libertar sua vida da escassez e das preocupações constantes. Não saia agora. Fique até o final e reze com fé. Essa oração pode ser o começo de uma grande transformação na sua vida. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever. Se possível, deixe seu like e compartilhe com quem também precisa de ajuda. E vamos juntos buscar a libertação das amarras que impedem a prosperidade de chegar. Sinta-se à vontade para compartilhar seu pedido de oração nos comentários e unir-se a essa corrente poderosa. Assista, reze e confie, os céus estão te ouvindo. Iniciemos a oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Mãe Celeste, Senhora Desatadora dos Nós, cheia de luz que toca as situações mais embaraçadas da terra, venho chamar por ti neste momento. No silêncio que escapa entre os pensamentos e na angústia que aperta os dias, há cordas invisíveis amarrando os passos e os planos. As finanças se encontram presas em laços antigos, dívidas se acumulam como sombras que insistem em ficar, e o sustento parece escorrer entre os dedos, como se as mãos não pudessem mais reter o necessário para seguir. Santa Edviges, generosa intercessora daqueles que clamam por auxílio em tempos de escassez, mulher de caridade e compaixão, peço que olhes com atenção para esta situação. Há caminhos que se perderam, portas que pareciam estar à vista, mas desapareceram como miragens no deserto. Que tua intercessão una-se à da Virgem Mãe, e chegue diante de Deus como sinal de socorro. Ó Senhora que desata os nós mais antigos, aqueles que já foram esquecidos, mas seguem atuando no oculto da vida, peço tua intervenção diante de tudo que trava a circulação das finanças. Onde há repetições de falhas, que novas escolhas surjam. Onde há promessas quebradas, que sejam substituídas por soluções inesperadas. Onde há desequilíbrio, que tudo se ajuste sem demora. Em meio a contas vencidas, cobranças inesperadas, limitações que impedem o que é justo, coloco o coração em tua direção, confiando que a luz que emana de ti atravessa o impossível e alcança o invisível. Que cada dívida seja enfrentada com sabedoria. Que nada mais atrase o progresso legítimo. Que aquilo que precisa ser quitado, encontre o caminho certo para ser resolvido com serenidade. Mãe querida, intercede por quem se encontra no sufoco, sem saber como resolver o que se acumulou. Que os recursos certos venham ao encontro, que as oportunidades justas se revelem. Que nenhuma amarra fique escondida no inconsciente, bloqueando a prosperidade que vem de Deus. Onde há acordos injustos, que se encerrem. Onde há desequilíbrio financeiro, que haja organização e ordem. Santa Edviges, intercede também pelas decisões tomadas no impulso, pelas escolhas mal compreendidas que levaram a tantos obstáculos. Que teu olhar misericordioso alcance cada falha, não com peso, mas com direção. Que tua intercessão atraia soluções criativas, possibilidades reais e acessíveis, ajuda inesperada e auxílio oportuno. Que nada impeça o fluxo do sustento. Que os meios corretos de trabalho, geração de renda e administração sejam alcançados sem barreiras. Que o fruto do trabalho seja preservado, multiplicado e usado com sabedoria. Que as mãos que trabalham sejam guiadas. Que os olhos que procuram oportunidades as enxerguem. Que os ouvidos que escutam promessas saibam discernir o que é seguro e o que engana. Virgem Santíssima, aquela que já desatou nós impossíveis, toca com teu cuidado cada ponto onde há confusão. Onde há contratos mal feitos, dívidas sem explicação, prejuízos constantes, limitações sem causa visível, interferências espirituais e más influências. Que tudo seja iluminado com a verdade que não mente. Que tudo seja limpo da raiz ao fruto.
Santa Edviges, intercede por aqueles que não conseguem guardar o que ganham. Por aqueles que ganham pouco e gastam muito. Por aqueles que já perderam o controle de suas finanças. Que a bênção divina os encontre. Que os ciclos de escassez sejam encerrados. Que os ciclos de abundância se iniciem com equilíbrio. Que tudo que foi tomado, consumido ou desviado seja restaurado pela graça de Deus. Que todo laço espiritual que esteja atado ao dinheiro, criando ruínas silenciosas, seja desfeito agora pela autoridade celestial. Que o que foi travado por palavras, invejas, maldições, pactos ou promessas quebradas, seja alcançado pela misericórdia divina. Que a fé traga clareza. Que o discernimento se manifeste. Mãe querida, traz luz onde há escuridão. Traz verdade onde há engano. Traz reconciliação onde há culpa. Traz calma onde há medo. E que, acima de tudo, a vida volte a fluir com liberdade. Que nada mais fique preso nos nós que impedem o avanço. Que todas as áreas da existência caminhem em harmonia, mas que, especialmente, o campo das finanças encontre estabilidade. Que o pão jamais falte. Que o necessário seja sempre alcançado. Que o dinheiro venha de fontes corretas. Que a renda se firme. Que os negócios sejam bem-sucedidos. Que os talentos sejam usados com sabedoria. Que cada centavo tenha propósito. Que nenhuma decisão seja feita por desespero. Santa Edviges, defensora daqueles que clamam por libertação financeira, acolhe os gritos que já não podem mais ser escondidos. Que o Senhor dos céus escute o que a alma deseja, e que a libertação venha sem demora. Que não haja mais dependência de fontes instáveis. Que não se confie mais em promessas vazias. Que toda esperança se volte ao céu, pois dele vem o socorro verdadeiro. Nossa Senhora desatadora dos nós, passa à frente de tudo aquilo que ninguém mais consegue resolver. Intercede junto a Deus por justiça nas finanças. Que não se viva mais sob o peso de dívidas, escassez, escárnio, vergonha ou medo do amanhã. Que a confiança no Deus que provê tudo seja maior do que qualquer desespero. Santa Edviges, clama por aqueles que já não sabem como sair das dívidas. Intercede pelos que já bateram em todas as portas, mas ainda não encontraram solução. Roga pelos injustiçados, pelos endividados, pelos enganados, pelos que já perderam tanto e continuam tentando. Que a luz divina alcance cada um deles agora. Ó Mãe e Senhora, leva este clamor aonde as mãos humanas não alcançam. Desamarra os fios do passado que ainda bloqueiam o presente. Libera os caminhos do sustento. Que o dinheiro que foi perdido volte com propósito. Que o que ainda precisa chegar, venha sem obstáculos. Não há nó que resista ao toque do céu. Não há dívida que não possa ser resolvida diante do olhar atento de Deus. Não há dor financeira que não possa ser acalmada com a sabedoria divina. Não há vergonha que não possa ser transformada em recomeço. Que todas as decisões futuras sejam guiadas. Que as sementes certas sejam plantadas. Que o amanhã não traga temor, mas serenidade. Que o coração se tranquilize, confiando que tudo será ajustado no tempo de Deus, com a intercessão amorosa de Nossa Senhora e a compaixão incansável de Santa Edviges. E que nada mais fique preso. Que tudo encontre novo rumo. Que a vida siga leve. E que a paz seja maior do que qualquer preocupação. Ó Mãe Celestial, Nossa Senhora desatadora dos nós, nesta prece aberta diante do céu, ergue-se o clamor de uma alma cansada dos bloqueios que cercam a vida financeira. Muitas situações, tantas dificuldades, inúmeros caminhos que parecem sempre levar a becos sem saída. O peso da falta, o vazio do desemprego, a escassez que corrói por dentro e impede até o descanso. Em meio a tudo isso, teu nome é lembrado com esperança. Aquela que sabe encontrar as pontas dos fios mais complicados, aquela que desfaz o que parecia permanente. A ti, ó Santa Mãe, venho apresentar o emaranhado que envolve o dinheiro que nunca é suficiente, os empregos que não permanecem, os trabalhos que não chegam, os projetos que não se realizam.
As portas parecem fechadas, as oportunidades distantes, e os dias passam como um eco de incertezas. Peço-te, com todo respeito e fé, que interceda diante de Deus para que os nós que amarram o sustento sejam desfeitos. Santa Edviges, mulher de fé viva, guardiã dos endividados e protetora dos que sofrem com a falta de trabalho, tu que conheces as lutas que muitos enfrentam no silêncio dos lares, junta a tua prece à da Mãe Santíssima. Que tua intercessão seja farol em meio ao breu das contas acumuladas, dos currículos enviados sem resposta, dos sonhos deixados de lado por falta de condições. Mãe que cuida dos detalhes da alma e da vida, olha por cada obstáculo que paralisa a renda. Por cada tentativa que não deu certo, por cada entrevista frustrada, por cada porta batida sem retorno. Onde há barreiras, que venha a possibilidade. Onde há desânimo, que algo novo se anuncie. Santa Edviges, abre caminhos com tua proteção discreta. Acompanha cada passo de quem precisa de uma fonte segura para trabalhar, de um ambiente justo, de um salário digno. Que a escassez não mais defina o rumo. Que a carência não continue marcando os dias. Que o olhar não se perca em contas atrasadas, mas se volte ao alto com esperança sincera. Nossa Senhora desatadora dos nós, tantos laços impedem que o dinheiro chegue onde precisa. Há heranças bloqueadas, acordos que não se cumpriram, oportunidades que foram recusadas por medo ou insegurança. Há também aqueles que esperam por algo há tanto tempo, que já nem sabem mais como pedir. A ti, que cuida de tudo que é deixado de lado, apresento cada detalhe financeiro que está parado, perdido ou esquecido. Que as amarras que ligam o dinheiro à tristeza sejam desfeitas. Que os nós da escassez, formados por erros do passado, má administração, más influências ou decisões impensadas, sejam desatados um a um. Que nada continue amarrando o direito ao sustento. Santa Edviges, intercede pelos pais que não sabem como alimentar seus filhos com dignidade. Pelas mães que buscam uma oportunidade e encontram apenas promessas vazias. Pelos jovens que saem de casa com currículo nas mãos e voltam com silêncio nos olhos. Pelos idosos que já deram tudo de si e agora enfrentam a falta. Pelos trabalhadores que perderam seus empregos e não encontraram novas chances. Virgem Maria, Mãe do Cristo, toca os corações daqueles que podem ajudar. Que os que contratam sejam justos. Que os que pagam sejam corretos. Que os que têm oportunidades saibam oferecê-las a quem mais precisa. Intercede também por aqueles que se cansaram de tentar, que passaram por tantas portas que agora apenas esperam por algo inesperado. Que tua presença traga nova disposição interior, não como esforço, mas como abertura para acolher o que Deus já preparou. Não peço riqueza sem propósito, mas sim, o suficiente para viver com dignidade, ajudar quem precisa e honrar os compromissos do dia a dia. Que os talentos sejam reconhecidos, que as capacidades sejam utilizadas, que os dons dados por Deus sejam valorizados e colocados a serviço. Santa Edviges, alcança aqueles que estão sendo injustamente impedidos de avançar. Que qualquer laço espiritual contrário seja destruído. Que toda inveja, toda palavra de escárnio, toda intenção maligna que age contra a prosperidade, seja silenciada. Que os caminhos não sejam mais obscurecidos por interferências que fogem à compreensão. Ó Mãe querida, se há promessas esquecidas por parte de quem contratou, que sejam resgatadas. Se há pagamentos retidos sem explicação, que sejam liberados. Se há talentos escondidos, que venham à tona. Se há oportunidades distantes, que se aproximem. Se há caminhos fechados, que se tornem acessíveis. Não mais se aceite a prisão da escassez. Que a libertação alcance os campos financeiros, profissionais, emocionais e espirituais. Que nada mais atrase a jornada. Que nenhum pensamento negativo alimente o medo da falta. Santa Edviges, clama diante de Deus pelos que se sentem pequenos diante de contas gigantes. Que a sabedoria divina conduza cada passo. Que se saiba o que deve ser feito com cada centavo.
Que não haja desperdício nem confusão. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, passa por todos os lugares onde há dependência, opressão, dívidas acumuladas, cobranças injustas, medos constantes. Passa por dentro da mente e do coração. Passa pelos registros da vida, pelas decisões já tomadas, pelos contratos assinados, pelas parcerias antigas. Desata o que impede que o trabalho dê frutos. Desata o que prende o dinheiro em ciclos de perda. Desata o que bloqueia as mãos de realizarem. Desata o que atrasa o que deveria chegar. Desata as armadilhas invisíveis que impedem o progresso. Que cada passo agora siga com leveza. Que o suor do trabalho não seja em vão. Que o alimento esteja sempre à mesa. Que o pagamento nunca atrase. Que o fim do mês não traga pânico. Que a paz tome o lugar da ansiedade. Santa Edviges, guia aqueles que precisam se recolocar no mercado. Inspira os caminhos profissionais certos. Ilumina os momentos de decisão. Mostra onde está a oportunidade verdadeira. Que cada recomeço seja sustentado pela direção divina. Nossa Senhora, ensina a confiar mesmo quando nada parece mudar. Ensina a guardar o pouco com gratidão. Ensina a usar o necessário com sabedoria. Ensina a esperar com esperança. E, acima de tudo, que cada pedido feito no silêncio seja ouvido por Deus. Que cada nó, visível ou não, comece agora a se desfazer. Que a vida volte a andar com liberdade. Que a provisão encontre seu lugar. Que o sustento seja constante. Que a fé nunca falhe. Ó Mãe Santíssima, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, neste instante em que tantas vozes se calam diante do peso da escassez, uma oração se eleva como um suspiro profundo da alma. Atravessa o tempo e chega ao teu coração imaculado, carregada de angústias que não conseguem mais ser contidas em palavras comuns. Eis aqui alguém cansado dos laços apertados que não se desfazem, dos dias longos que terminam sem pão na mesa, das noites curtas invadidas por pensamentos que não deixam repouso. Olha, Mãe, para os lares que sofrem com a ausência do necessário. Intercede diante de Deus por aqueles que estendem as mãos não por vaidade, mas por necessidade real. Que teu olhar misericordioso alcance os lugares onde o alimento falta, onde as crianças choram sem entender porque a panela está vazia, onde os pais e as mães tentam esconder a dor por trás de sorrisos forçados. Santa Edviges, fiel intercessora dos que vivem sob o peso das dívidas, dos que caminham entre privações e medo, junta a tua voz à da Mãe do Salvador. Observa, junto ao trono do Altíssimo, as angústias daqueles que vivem dia após dia com o receio de não conseguir sustentar a própria casa, pagar aquilo que se deve, ou mesmo garantir um café simples ao acordar. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, há muitos emaranhados travando a prosperidade, decisões mal orientadas, caminhos cruzados por enganos, armadilhas financeiras que deixaram marcas profundas. Vem, como sempre vieste àqueles que confiam em teu cuidado, e age onde nenhum humano pode tocar. Ali onde tudo parece travado, ali onde há correntes invisíveis amarrando a vida financeira, ali onde há repetição de perdas, de quedas, de falhas sem explicação. Intercede, Mãe Santa, por aqueles que já tentaram de várias maneiras e não encontraram saída. Por aqueles que aprenderam a economizar cada centavo e, mesmo assim, não conseguiram manter o essencial. Por aqueles que já venderam o que tinham, buscaram apoio, mas continuam cercados por necessidades urgentes. Santa Edviges, olha para os que sofrem com o peso de cobranças que os perseguem como sombras. Para os que não dormem com tranquilidade, para os que choram silenciosamente diante de contas vencidas, aluguéis atrasados e geladeiras que se tornam apenas armários frios e vazios. Ajuda a encontrar soluções inesperadas. Aponta caminhos que estejam livres de laços injustos. Nossa Senhora, fiel serva do Altíssimo, caminha pelos terrenos onde o desânimo começou a brotar, onde a dúvida tenta vencer a esperança. Acompanha com tua presença suave os corações que, em meio à dor, ainda guardam um fiapo de fé. Que esse fio seja suficiente para que algo novo comece.
A fome não é digna de quem é filho de Deus. A escassez prolongada dilacera os ânimos, corrompe a paz, mina a alegria. E a preocupação constante sobre o amanhã, o que vestir, o que preparar, como pagar, tem roubado a leveza de muitos dias. Rogai por todos os que enfrentam essa realidade. Santa Edviges, advogada dos que enfrentam crises severas, visita cada lar onde há um prato a menos, onde o gás terminou, onde a luz foi cortada, onde a água é racionada por conta de dívidas. Leva até esses lugares a ajuda do céu. Permite que a misericórdia divina alcance essas casas de maneira palpável, concreta, com soluções reais. Mãe desatadora dos nós, se há palavras proferidas que travaram a vida financeira, desfaz essas sentenças. Se há invejas lançadas, desfaz os efeitos. Se há alianças ocultas impedindo a prosperidade, desata seus vínculos. Se há hábitos repetidos que prejudicam, que venham novas atitudes. Por tua intercessão, que os trabalhadores sejam respeitados. Que os salários sejam justos. Que as oportunidades surjam em ambientes saudáveis. Que os contratos sejam justos. Que as colheitas sejam frutíferas. Que nada mais impeça o sustento de chegar ao lar daqueles que trabalham com dedicação e verdade. Santa Edviges, companheira dos que atravessam crises profundas, protege os empreendedores que lutam com vendas que não acontecem. Olha pelos profissionais que oferecem seus serviços, mas são ignorados. Dá direção a quem busca um recomeço, clareza a quem precisa decidir, serenidade a quem aguarda uma porta aberta. Nossa Senhora, os nós das finanças têm gerado outros nós: ansiedade, depressão, conflitos familiares, separações. A escassez que atinge o dinheiro atinge também os afetos. A ausência de recursos afeta a fé, quebra o ânimo, destrói projetos. Que tua ação maternal comece a desatar, com ternura e poder, tudo que foi enlaçado de modo errado ao longo dos anos. Nenhuma amarra pode resistir ao teu olhar. Nada se mantém preso quando tu intervens. Onde tua presença se estabelece, a paz começa a retornar. Por isso, mãe querida, não deixes de agir. Toca os documentos, os processos parados, as causas em tramitação, os contratos ainda não assinados. Toca o pensamento de quem tem condições de ajudar, mas ainda não o fez. Santa Edviges, ensina a administrar com sabedoria o pouco que ainda resta. Mostra onde é possível recomeçar, quais são as escolhas mais acertadas, quais portas não devem mais ser abertas e quais oportunidades devem ser abraçadas. Que os frutos do trabalho sejam suficientes para manter a casa, cuidar da saúde, prover alimentação e ainda ajudar o próximo. Que ninguém mais dependa de caridades que humilham, mas que todos possam viver com dignidade, com o que é necessário, sem sobras nem faltas. Mãe querida, se há gerações anteriores que sofreram com miséria, quebra esse ciclo. Que esse padrão não continue se repetindo. Que a geração atual e as próximas vivam a realidade da abundância que vem do alto. O clamor é simples e sincero. Que haja o necessário, que não falte o básico, que o dinheiro que entra não desapareça sem explicação. Que a fartura se torne presença constante, e a escassez, apenas lembrança. Nossa Senhora desatadora dos nós, cobre com teu manto aqueles que já chegaram ao limite. Leva a tua presença onde não há mais esperanças. Sustenta os que estão por um fio. Guia quem já não vê saída. Santa Edviges, segura firme os que tropeçaram, e mostra que ainda há caminho. Inspira atitudes sábias, gestos prudentes, escolhas iluminadas. Ajuda a reorganizar o caos. E, enfim, que esta oração chegue até o trono de Deus como brisa suave, como clamor que não se perde no vento, mas alcança o céu com intensidade e verdade. Que cada nó atado na área financeira seja desfeito, pouco a pouco, com paciência e poder. Que a fartura se estabeleça. Assim seja.